Vou recordar mais um pouquinho de campos conservativos, cálculo de função potencial. Então, de novo, é um exercício de integral de linha. Calcular a integral de linha deste campo sobre esta curva. Gama é um arco de uma curva que está aqui, que é uma elipse, mas a gente não vai nem usar isso, ligando esse ponto a esse ponto. Observe que os pontos estão na curva. Quando x é 0 e y é 1, dá 0, 1 igual a 1. E quando x é meio, dá 4, 1 quarto, 0, 1. Para saber se eu posso usar a teoria de campos conservativos, eu vou verificar se ele é conservativo ou não. Fazer o pré-teste. Qual é o pré-teste? Hot. Qual é o hot desse campo? Del Q, del X, menos del P, del Y, na direção K. Meu exemplo. Del Q, del X, deriva em X. Dá 2y, que é constante, derivada do ln, 1 mais x2, e a regra da cadeia, 2x. Derivada do argumento. Então, derivei constante, derivada do logaritmo é 1 sobre, e regra da cadeia, derivada do argumento do logaritmo. Menos del P, del Y. Derivar isso em relação a Y. Só tem Y aqui no numerador, então é só baixar o expoente. Fica 4 xy sobre x2 mais 1. Isso na direção K. Só que são iguais, cancelaram, o hot deu 0. Posso já escrever de cara que o campo é conservativo? Não. O que você tem que fazer antes? O fato dele ser 0 é otimista. Tem uma boa chance de ser conservativo. Mas você tem que, pode ser que não seja. É o caso do dθ. O dθ tem hot 0 e não é conservativo. Então, como é que eu faço para saber se ele é conservativo? Olha o domínio. Quem é o domínio desse campo? Tem alguma singularidade? Esse denominador pode ser 0 alguma vez? Não. O argumento do logaritmo pode ser 0 ou negativo? Não. Então está definido no plano todo. Então, como o domínio é o R2 inteiro, ele é simplesmente conexo, vale este resultado. Hot nulo mais domínio simplesmente conexo implica conservativo. Então eu tenho certeza que ele é conservativo nesse instante. Porque eu usei o teorema que vai do hot mais domínio. Isso me ajuda a calcular a integral de que maneira? Por enquanto não ajudou nada. Se a curva for fechada, já resolveu. Por conta do domínio ser simplesmente conexo e o hot nulo, eu sei que o f é conservativo. Se a curva for fechada, eu já sei que a integral dá 0 por 3. Mas a curva não é fechada. A curva é um arco desta elipse que liga esse ponto nesse ponto. Então eu sei que não é fechada, porque vai de um ponto a outro, certo? Como não é fechada, não é caso de usar 3. Então o que eu preciso fazer agora para que a teoria de campos conservativos me ajude? Achar o potencial. Curva não é fechada, não dá para concluir que é 0 direto. Ou usar o teorema de Green, eventualmente fechando a curva. São as opções que eu tenho. Mas se eu tenho certeza que é conservativo, vamos tentar achar potencial. O que é achar o potencial de um campo no plano? Eu tenho que achar uma função φ
Então aqui é cálculo da função potencial. Eu tenho que achar uma função φ tal que ΔΦ ΔX seja 2xy2 sobre 1 mais x2 e ΔΦ ΔY seja igual a 2y ln de 1 mais x2. Se eu olhar essa igualdade 1 e 2, essas duas igualdades, qual delas é mais fácil de integrar? A 2 é imediato, né? Integrar em y. A 2 me diz muito diretamente que a candidata à função potencial é 2y, y2, primitivo em y, ln de 1 mais x2, mais eventualmente uma função que dependa do quê? X, porque eu estou num processo de derivação e integração em y, mais g de x. Deriva, derivando isso e comparando com 1. Eu derivo aquela φ em x agora, da y2 derivada do ln 1 mais x2 no denominador, vezes a derivada do argumento, que é 2x, mais g' de x. Compara com 1, 2xy2, 1 mais x2, 2xy2, 1 mais x2, g' não tem, g' é 0. Então eu acabei de achar a função potencial. Então a integral pedida é φ do ponto final menos φ do ponto inicial. Φ de meio zero, você tem que, ao ler o enunciado, ficar bem claro de onde sai para onde vai, e é o final menos o inicial, é a diferença de potencial. É a potencial no final menos a potencial no inicial. Φ de meio zero menos φ de 0,1. E eu não preciso parametrizar a curva, não preciso enxergar a curva, não preciso nada dessa curva. Como eu consigo usar a teoria de campos conservativos, eu só preciso do ponto inicial e final. É irrelevante qual é essa curva. E isso aqui, quando o y é zero, a função dá zero, por causa do y2, e quando x é zero, dá logaritmo de 1, que também é zero. Então dá zero, isso dá zero. Fazer uma integral no espaço com uma notação que é muito comum na física, eu usei muito poucas vezes. Seu enunciado nem fala nada. Ele fala, calcule. É uma integral de linha, e ele nem dá o sentido de percurso, porque o sentido de percurso está na própria integral. Ela é uma integral de linha, no espaço, no caso, de uma curva que começa no 1, 1, 2 e vai até o 3, 5, 0. Tem alguma descrição da curva? Não. Então tem uma coisa que está embutida nesse enunciado, é uma coisa que não está dita, mas que é tácita. Se o autor do exercício enuncia assim, se o autor do texto escreve assim, integral de 1, 1, 2 a 3, 5, 0, e não diz qual é a curva, o que fica tácito nessa redação? Que não depende da curva, só depende do ponto inicial e final, e portanto esse campo que está aí deve ser conservativo. Se você analisar o campo e ele não for conservativo, qual que é a conclusão? De que quem enunciou o exercício enunciou mal, que o exercício não faz sentido. Para que esse exercício faça sentido, tem que ser um campo conservativo, senão não faz sentido. Senão vai depender da curva. Eu, o autor do exercício, teria que dizer qual é a curva e qual é o sentido de percurso. Entenderam essa contingência do enunciado? Bom, e esse é claro que é conservativo, né? Esse é daqueles que vocês olham e não precisam fazer nada para descobrir quem é o potencial. Você quer que ΔΦ ΔX seja YZ.
Não tem x, tem y em z, então primitivação em x, x, y, z. Del φ, del y, xz. Das três variáveis tem x, tem z, está faltando y. Candidato à primitiva, x, y, z. Del φ, del z, xy. Na hora de integrar em z, está faltando aparecer aqui z. Olhando para as três, quem que é a função potencial? XYZ. Quando você estiver fazendo uma prova, um relatório, uma exposição, um seminário, que você vai falar de um campo, de uma função potencial, que ela é óbvia como essa, você diz, então, a função potencial é essa, não vai dizer como é que você adivinhou, você, é tão óbvio que você viu, e quer verificação, deriva que dá certo. Então, você escreve essa função, escreve as derivadas são o que tem que ser, pronto, você demonstrou que ela é a função potencial. Mas é bom justificar, né? Tem que justificar. Bom, isso feito, o que dá a nossa integral? Nossa integral é simplesmente φ de 350 menos φ de 112. 350 é 3 vezes 5 vezes 0, que dá 0. 112 é 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. Resposta menos 2. Vou fazer uma observação que é bastante sutil. Próximo passo na nossa matéria, eu vou analisar a seguinte situação: superfícies e coisas que atravessam a superfície. E aí você tem todo o interesse em olhar a direção perpendicular à superfície. Quando a gente faz trabalho sobre uma curva, a gente olha a componente tangencial. Muitas vezes a gente vai ter interesse em olhar a componente normal. E na verdade isso acontece muitas vezes em curvas. Em curvas, muitas vezes se coloca a seguinte pergunta: imagina uma região fechada, percorrida no sentido anti-horário, essa é a gama, e você quer analisar não o trabalho realizado ao longo da curva, mas você quer analisar se um certo campo está atravessando essa curva. Isso chama-se fluxo, não chama trabalho. Na verdade, o que interessa é, dado que você tem um campo que está atuando aqui, o que interessa é pegar a componente perpendicular do campo. Porque o que atravessa uma película é a componente perpendicular. À medida, se um fluido está escoando e ele é tangente a uma membrana, imagine que você coloque uma membrana onde tem um fluido escoando e o fluido escoa tangencialmente à membrana. Quanto do fluido que está atravessando a membrana? Nada. A componente tangencial não mede o que atravessa. O que atravessa é medido pela componente normal. Então, há um interesse, dado um campo vetorial, dado uma curva, em fazer a integral de linha do campo F escalar N, onde N é o versor normal a gama. Se a curva é fechada, tem um normal para fora e um normal para dentro. Normalmente a gente quer o normal exterior. Esse produto escalar dá um número, é a componente normal. E eu quero integrar esse número ds naquele primeiro sentido de integral de linha de campo escalar, não de campo vetorial. Integral de linha de campo escalar, aquele que se multiplica pelo módulo do gama-linha. Aquele de cálculo de massa. Aquele que a gente calculava assim, quando tinha uma função densidade, e a gente fazia a integral de A até B da densidade em gama de T, módulo do gama-linha de T dt, que é o elemento de arco.
é essa conta. Surpreendentemente, essa conta se conecta com integral de linha de campo vetorial e teorema de Green. Tem uma coisa super bonita que acontece, e isso aparece aqui, quando a gente menos espera, a integral de linha do campo vetorial e o teorema de Green. Então, o contexto é esse: eu tenho uma curva fechada, tenho um campo vetorial e eu quero a componente normal. Olha que bonitinho. Quem é o normal versor exterior a uma curva? Tem uma ideia geral aqui. Você tem esse vetor sendo percorrido no sentido anti-horário. Você está vendo o gama' aqui? Vou fazer um raciocínio heurístico, mas que funciona sempre. Esse vetor tangente, ele tem a primeira componente x para a esquerda, vocês estão vendo? Então ele é menos. A segunda componente y está para cima, ele é mais. Você concorda que esse vetor é um vetor que tem a primeira componente negativa, a segunda positiva? Isso é bem heurístico. Tudo bem? Agora olha que bonito. Gama' de t não é x' de t, y' de t? Sabe quem é o normal? Normal, eu inverto a ordem e faço o que mesmo? Você tem um vetor no plano, você quer achar o normal, você troca a abscissa ordenada e inverte o sinal. De qualquer uma delas. Você pode inverter o sinal da primeira ou da segunda. Se você pega esse vetor, que é o tangente, inverte o sinal, com um sinal vai dar o normal para fora, com outro sinal vai dar o normal para dentro. Você vai ter dois normais, um para fora e um para dentro. Qual que é o para fora? Por isso que eu fiz o raciocínio heurístico. Menos mais. Quando você inverte e quer para fora, ele tem que ser x mais e y mais. Então, esse eu venho para cá com mais, esse vem para cá com menos, eu troco o sinal da segunda coordenada. Então, o normal que me interessa, eu troco o sinal na segunda coordenada e divido pela norma do gama', que é a norma do próprio vetor, para ele ficar versor. Então, a integral em gama do Fn ds, que é igual a integral de A até B, olha que elegância de resultado, turma. Produto escalar do F pelo vetor y' menos x' dividido pela norma que é do próprio gama', mas a integral de linha de campo escalar tem que multiplicar pela norma do gama'. Então, norma do gama', produto escalar, norma do gama' dt. Isto cancela e dá o produto escalar, não pelo x' e y', como a gente estava fazendo em todo o tempo, mas trocado. Mas o campo F é o campo PQ. O produto escalar fica integral de A até B de P dy menos Q dx. E isso eu costumo indicar como integral em gama sem os extremos. Lembra que eu estava fazendo integral de P dx, Q dy? Essa integral do campo normal é a mesma coisa, só que trocando quem é o papel do P e do Q. É como se eu fizesse o trabalho do campo normal. Se eu quero olhar a componente normal do campo, é como se eu fizesse o trabalho do campo normal, que é quanto está indo para cá. Se eu pegar o campo normal e fizer o trabalho, eu estou olhando a componente tangencial do normal na direção normal, como se fosse o trabalho na direção normal. E aí é a componente normal do campo. Tudo bem? Aplica o teorema de Green.
Mas como assim aplica o teorema de Green? Claro, aplica o teorema de Green. Não é a integral de P dx Q dy, só que o P e o Q estão trocados? O que diz o teorema de Green? Se a integral dupla deriva a componente Q em x. Mas quem é a componente Q? Não é a letra Q que importa. A componente Q do teorema de Green é aquilo que multiplica o dy. É aquilo que é o Q. É aquilo que está multiplicando o dy. Não é um problema de letra, é um problema de pedaço do campo que multiplica o dy. Quem multiplica o dy? P. Então é del P del x. Menos, outro menos, mais. No teorema de Green vem o del P del y. Mas o que é o del P del y? É a componente x derivada em y. Del Q del y. Isso tem nome em física e em matemática. Del P del x mais del Q del y. Quem se lembra? Quem já viu o nome disso? Tem campo gradiente, tem campo rotacional e tem o quê? Divergente. Isso é o divergente. Então, a integral de linha da componente normal é a integral de linha do tipo vetorial do campo normal ou a integral dupla do divergente. E o que isso mede? Isso não mede o trabalho realizado. A boa interpretação física disso tem a ver com mecânica dos fluidos. Ela seria, se isso tivesse um fluido escoando, quanto do fluido que atravessou essa curva. Quando isso dá positivo, significa que aqui dentro tem uma espécie de fonte, que tem mais massa saindo do que entrando. Quando aquilo dá zero, é porque a massa que está atravessando de dentro para fora é igual à massa que está atravessando de fora para dentro. E aí está em equilíbrio. E tem todo um conjunto de interpretações físicas para isso. Então, às vezes, vocês encontram, nesse contexto de curvas, esse tipo de integral. E é disso que nós estamos falando. É de uma aplicação lindíssima. Esse, na verdade, é o teorema de Gauss, no plano. Nós vamos estudar isso mais para frente. Bonito, hein? Esse foi o lado que eu falei, nós vamos fazer alguns aprofundamentos, isso foi um pequeno aprofundamento. É muito bacana esse uso. Legal?